E aí galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoas, hoje nós iremos estudar o capítulo 26 do livro de Gênesis. O capítulo 26, ele vai falar sobre o momento em que Isaac ele peregrina em Gerar e vai falar também sobre a aliança que Isaac ele faz com Abimeleque. Nós iremos estudar nesse vídeo só a primeira parte. E aí depois a gente estuda a segunda parte do capítulo 26. Pessoas, eu confesso que ler a Bíblia, estudar e compartilhar com vocês tem sido muito útil para mim. Eu tenho crescido espiritualmente e a forma como Deus ele tem falado comigo e a forma como Deus ele se revela para mim é justamente isso que eu quero trazer para você. Eu espero que o vídeo faça sentido e que Deus alcance o seu coração de alguma forma. Irei fazer só um resumo do texto e depois do resumo a gente começa a ingressar ou trazer as lições. Basicamente, o texto ele vai dizer que Isaac ele estava morando em Beer-lahai-roi. E aí, para o pessoal que me acompanha, sabe que Beer-lahai-roi foi o poço em que a escrava Agar ela teve um encontro com Deus, da primeira vez que ela foge da presença de Sara, quando ela estava grávida. E aí quando Agar foge, Deus vai até ela, e aí ela coloca esse nome no poço, que era Beer-lahai-roi ou Bir-lahai-roi, que significa o Deus que vive e me vê. E aí Isaac estava morando nesse local, ou próximo a esse local, que é o local de Beer-lahai-roi. E agora, nesse momento, há uma fome. Naquela região ali, a região de Canaã, pessoas, nós tínhamos ali os períodos de chuva e os períodos de seca ou de estiagem. Lembra que eu falei isso para vocês com Abraão? E Abraão também, ele passa por esse período de seca e ele sai de Canaã para peregrinar. E aí lembra que Abraão foi lá para a terra do Egito, depois ele vai até Gerar, se encontra com Abimeleque, conhece Abimeleque, e agora esse mesmo fato que aconteceu com o patriarca Abraão vai acontecer também com o seu filho Isaac. Então Isaac está enfrentando, aqui no capítulo 26 do livro de Gênesis, um momento de dificuldade, ele está passando por um momento de estiagem. E aí ele decide sair. Ele vai sair com todo o clã dele. Lembra que agora o clã pertence a Isaac, né? Isaac é o novo patriarca. Ele assume não só a chefia do clã, porque o seu pai Abraão havia morrido, mas ele vai assumir também os bens, ele vai herdar tudo que o seu pai tinha. E aí ele decide ir para Gerar. E quando ele está indo a Gerar, vai chegar um momento que ele vai acampar e ele vai ter um encontro com Deus. Deus vai dizer para ele que não era para ele descer para a terra do Egito, mas que era para ele, Isaac, ficar na terra que Deus iria mostrar a ele, ou ficar em Gerar. O entendimento, pessoas, acerca desse texto aqui, é de que a rota que Isaac ele faz para Gerar, ele pega um desvio sentido ao Egito. E aí quando ele faz esse desvio, Deus vai falar com ele que não é para ele ir para o Egito. E a ideia é que nesse momento, alguns povos estavam migrando justamente para a terra do Egito. E aí a título de exemplo, a gente tem os semitas. Os semitas, só para a gente entender o texto, ele vai ter ali como o seu originário Sem. Lembra de Sem, Cã, Jafé, Sem, filho de Noé. E aí Sem vai dar origem justamente aos semitas. Só que dentro dos semitas não existiam só os descendentes de Sem. Esses povos, eles se diversificaram, e aí a gente tem, pertencendo a essa linhagem, a gente tem os próprios hebreus que eram semitas, a gente vai ter também
os babilônios, a gente vai ter os assírios e a gente vai ter também os árabes. Então a gente tem, vamos entender dessa forma, que uma parte dos semitas, os árabes ou até mesmo os babilônios e assírios, eles estavam migrando para a terra do Egito, e aí Deus vai advertir a Isaac e dizer para ele não ir para a terra do Egito. Os motivos, pessoas, são desconhecidos. A Bíblia não vai dizer o porquê que Deus faz essa advertência a Isaac, mas a gente entende que se Isaac naquele momento fosse à terra do Egito, haveria algum conflito, ou provavelmente a nação de Israel ela se desviaria dos propósitos que Yahvé teria para ela. E aí Isaac vai obedecer, e Isaac não vai ao Egito, ele vai permanecer em Gerar. E em Gerar, Isaac vai cometer o mesmo erro do seu pai. Isaac vai mentir, vai dizer que Rebeca não é esposa dele, só que irmã. Lembra que Abraão cometeu esse erro também com o faraó quando ele esteve no Egito, e cometeu também em Gerar quando ele se encontrou com Abimeleque. Só que com Abraão, Deus vai advertir o faraó e vai advertir Abimeleque, só que com Isaac, Deus não vai trazer essa advertência. É o próprio Abimeleque, ou o rei dos filisteus, que vai ver Isaac acariciando sua dita irmã, Rebeca, só que as carícias não eram uma carícia de irmão, não era um abraço, um beijo no rosto inocente. Eram carícias calientes, vamos colocar dessa forma. E aí o rei vai ver Isaac acariciando a sua esposa e vai chamar Isaac e vai perguntar para ele, né, por que que ele fez isso, por que que ele mentiu sobre a relação que ele tinha com Rebeca. Aí o texto vai dizer que, inclusive, ele diz que alguns filisteus poderiam se interessar por Rebeca e tomá-la como esposa e cometer um pecado diante de Deus. Só a título de exemplo, na verdade, para esclarecer o texto, a gente tem aqui, pessoas, o título Abimeleque, mas só que esse Abimeleque, ele não é o mesmo Abimeleque que se encontrou com Abraão, com o nosso primeiro patriarca. Entre o período do encontro de Abraão e o encontro de Isaac, a gente tem aí um lapso temporal de aproximadamente 100 anos. E assim como Abraão já havia falecido, o primeiro Abimeleque também já tinha falecido. E a gente tem aqui o Abimeleque II. Então a ideia, eu já falei isso em textos passados, mas eu vou repetir aqui, a ideia de que Abimeleque seria um título que era dado ao rei, assim como o faraó é um título que é dado a quem governa o Egito, ao rei do Egito. E aí essa ideia se repete aqui também com os filisteus. E aí, diante disso, Isaac vai falar, né, que ele tem o desejo de permanecer ali na terra dos filisteus, até porque mesmo na região de Canaã existia um período de seca, e o Abimeleque vai permitir. E a Bíblia vai dizer que Isaac ele plantou, ou ele semeou naquela terra, e ele colheu, a Bíblia vai dizer 101%. E esse 101% era o máximo de colheita que alguém poderia ter. E Isaac foi a pessoa que mais colheu. E diante disso, os filisteus eles irão ficar com inveja e eles irão perseguir justamente a Isaac. E aí tem alguns textos que eu quero compartilhar com vocês, alguns versículos, na verdade. O versículo 14, né, que fala sobre essa inveja que os filisteus eles tinham de Isaac. E o texto fala assim, se referindo a Isaac, nosso patriarca: possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Olha que eu acho bacana
porque o servo de Deus geralmente ele é muito invejado. Eu falo isso porque as bênçãos de Deus estão sobre nós, que temos comunhão com Deus, e aí existe muita inveja em cima de nós que somos cristãos. E cristão, eu falo você que acredita em Cristo, que tem comunhão com Deus, não somente você que vai a uma instituição religiosa. E aí o versículo 15 vai dizer: "E por isso lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra." Gente, olha que texto, esse texto ele é de uma profundidade muito grande. Aqui a Bíblia vai dizer que Isaac semeou, depois você pode ler o texto, e aí ele colhe, a colheita dele foi uma colheita abundante, porque as bênçãos de Deus estavam sobre Isaac, e aí os filisteus sentem inveja e vai justamente entulhar os poços que o pai dele, Abraão, havia cavado. Por que eu estou dando ênfase a esse versículo? Primeiro, para dizer que durante a nossa vida ou a nossa jornada aqui nessa terra, nós iremos enfrentar inúmeras dificuldades, só que eu acho que uma das dificuldades que é mais presente é justamente a inveja. E aí, o que você mais vai enfrentar não é somente essa inveja que é lançada sobre você, mas atitudes que vêm com essa inveja. E aí eu estou falando de pessoas que vai tentar colocar você para baixo, de pessoas que vai tentar de alguma forma retirar ou roubar a sua felicidade. Tem pessoas que vão tentar te afastar de Deus. E aí algumas pessoas são um pouco mais ousada pelo inimigo, e tem pessoas que tentam atrapalhar a sua vida, seja no âmbito familiar. Eu estou falando de alguém que entra dentro da sua família e tenta de alguma forma destruir o seu casamento. É aquela pessoa que tem inveja da felicidade que você tem, que tem inveja do relacionamento que você tem, seja com o seu parceiro, para você que é mulher, ou seja com a sua parceira, para você que é homem. E aí, por ela não ter, ou ele não ter alguém do lado, essas pessoas justamente elas tentam tirar aquilo que é seu, aquilo que Deus já te deu. Tem pessoas também que vai ter inveja não só em relação ao seu cônjuge, mas inveja dos filhos que você tem. Infelizmente tem pessoas assim, pessoas que olha para a sua família, vê que o seu filho ou a sua filha são jovens abençoados por Deus, jovens probos, jovens honestos, e aí essas pessoas tentam de alguma forma levar os seus filhos para um mau caminho. Pode parecer um pouco fantasioso, pessoas, mas existem pessoas assim, pessoas que invejam tudo aquilo que você tem inveja do seu carro, tem inveja da casa que você tem. E no local de trabalho também, acho que é algo bastante comum, pessoas que têm inveja da capacidade que você tem, do talento que você tem, tem inveja do trabalho que você desenvolve, e justamente por ser uma pessoa que infelizmente não tem a mesma capacidade que você, essas pessoas tentam manchar a sua reputação, tentam atrapalhar os seus negócios, tentam atrapalhar o projeto que você desenvolve, justamente porque por trás de tudo isso existe uma inveja muito grande, e as pessoas não suportam o brilho que existe em você. E aí eu falo para você que esse brilho, essa capacidade, essa felicidade, todas essas bênçãos não é fruto de você mesmo, mas é fruto da mão de Deus e da bênção de Deus na sua vida. E assim como nós enfrentamos hoje, ou temos essa inveja que é lançada sobre nós, Isaac ele também passou por esse momento. O Isaac também teve algumas pessoas que o invejavam e inclusive entulharam os poços dele na tentativa
de fazer com que ele não prosperasse. E deixa eu pegar um pouco de fôlego, tá, pessoas? E o que eu acho engraçado é que Isaac, ele não vai revidar. Eu sei que em alguns momentos a gente tenta revidar. Quando alguém fala mal de você, e principalmente nas suas costas, ou quando você não está presente, a gente tenta revidar, a gente quer resolver as coisas do nosso próprio jeito, só que Isaac ele não revidou. Você pode ler o texto na sua casa, eu peço que você faça isso. Vai chegar um momento em que os filisteus, ou o rei Abimeleque, ele vai chegar para Isaac e vai pedir para que Isaac ele se retire de Gerar. Nesse momento aqui, Isaac ele estava morando no município de Gerar. Ele tinha plantado ali, ele tinha semeado, tinha colhido, ele passou um período longo ali, e aí o rei, quando vê que Isaac prospera, quando vê que a mão de Deus está sobre Isaac, esse rei ele vai chamar Isaac e vai pedir para Isaac sair do meio deles. Justamente porque o rei não suportava as bênçãos ou a prosperidade de Isaac. E aí Isaac ele vai sair, ele vai para o vale de Gerar. Ele sai, quando a Bíblia fala aqui que Isaac sai de Gerar e vai para o vale de Gerar, a Bíblia está dizendo que Isaac sai de dentro da cidade e vai para o vale. E ali Isaac continua a sua vida, só que ainda assim Isaac vai ser perseguido pelos filisteus. Só que o bacana é que no versículo 24 vai dizer o seguinte: na mesma noite apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência. Em meio a toda essa perseguição ou as dificuldades que Isaac estavam enfrentando, Deus vai aparecer a ele e vai dizer: olha, Isaac, por mais que você esteja enfrentando dificuldades, por mais que você esteja sendo perseguido, eu, o Deus de teu pai, o Deus que abençoou Abraão, eu sou com você. E Deus vai falar o seguinte: não temas. Olha que mensagem extremamente linda, pessoas. E aí eu vou direcionar a mensagem para você, porque é a forma como Deus fala comigo, né? Em meio aos problemas que a gente enfrenta, Deus apareceu a Isaac através de uma teofania, e nesse momento Deus aparece para mim através da Bíblia, a partir do momento que eu estudo as Sagradas Escrituras, e Deus abre meus olhos para eu entender essa mensagem, e Deus fala com você através de mim. E Deus está dizendo para você e está dizendo também para mim que nós não precisamos temer as dificuldades dessa vida, nós não precisamos temer as pessoas que nos perseguem, seja porque somos cristãos, seja porque somos talentosos, seja porque somos bonitos. Não importa qual que é a perseguição que você enfrenta, não importa qual que é a inveja que é lançada sobre você. A mensagem de hoje é justamente para você não ter medo, porque Deus ele está com você. E galera, o interessante é que o texto ele vai terminar dizendo que Deus abençoou Isaac. Isaac ele reabriu outros poços, e nesses outros poços ele encontrou água, e ele também vai desentulhar os poços que os filisteus haviam entulhado, haviam lançado terra. E o que isso nos diz? Da mesma forma que Deus abençoou Isaac e Deus deu outros poços a Isaac, Deus ele vai de alguma forma fazer com que você tenha a vitória sobre as suas dificuldades, sobre os problemas que você enfrenta. Só que o interessante aqui, e eu quero trazer para a gente estudar, para a gente refletir, é o seguinte:
quando Deus abençoava Isaac, ou quando Deus abençoou Isaac, Deus abençoou porque Isaac era obediente e Isaac tinha comunhão com ele. Lembra que eu falei para vocês que Deus disse assim: olha, Isaac, não vai para o Egito, fica aqui em Gerá, ou fica na terra que eu vou te mostrar. Isaac obedeceu. E no final do capítulo 26, dessa primeira parte, ali a partir do versículo 25, vai dizer que Isaac, ele ergueu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. Ou seja, Isaac tinha uma comunhão muito grande com Deus, e Isaac, ele escutava e obedecia à voz de Deus. E é justamente isso que eu e você devemos fazer. Nós devemos ter comunhão com Deus, assim como Isaac tinha. Devemos escutar a voz de Deus. Eu sei que em alguns momentos é difícil a gente fazer a vontade de Deus ou abrir mão da nossa própria vontade, mas se você fizer isso, Deus vai te abençoar, te proteger, e Deus vai fazer com que você prospere ou continue prosperando, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, tá, galera? Eu acho que a partir de agora a gente está mudando um pouco a pegada dos vídeos. Eu vinha com uma pegada mais cultural, trazendo os elementos históricos, mas eu decidi agora focar um pouco mais nas reflexões, ou focar um pouco mais na mensagem que Deus ele tem para cada um de nós, tá bom? Espero que você tenha curtido, espero que Deus tenha falado ao seu coração, e não se esqueça, diante de todas as dificuldades, diante de todas as pessoas que se levantam contra você, maior que todas elas é o nosso Deus, Yahvé. E assim como ele deu a vitória a Abraão, ele deu a vitória a Isaac, continua abençoando a Isaac, e a gente vai ver isso na segunda parte do vídeo. Deus também vai continuar te abençoando, tá? Um abraço, confie em Deus e até o próximo vídeo.